Oi, minhas lindonas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vídeo novo pra vocês aqui no canal e no vídeo de hoje eu vim trazer a resenha dos esmaltes Safira, que eu perguntei lá no meu Instagram pra vocês se vocês queriam que eu trouxesse a resenha desses esmaltes baratinhos aqui no canal e vocês responderam que sim. Então hoje eu vim trazer a resenha bem completa aqui pra vocês. Não esquece, já vai deixando o teu like e o teu comentário pra mim aqui embaixo. E também, se é nova por aqui, não esquece de se inscrever no canal. Vamos lá começar a nossa resenha de hoje. Bom, e na nossa resenha de hoje a gente vai falar sobre os esmaltes Safira. Então eu vou começar mostrando as embalagens pra vocês, tá? O esmalte Safira, ele vem nessa embalagem bem linda. Ele é um esmalte com preço bem acessível e eu nunca havia encontrado e nem testado essa marca. Por isso eu quis trazer aqui pra vocês pra gente testar juntas, tá? A cor dele vem combinando com a tampinha. A embalagem tem 7,5 ml cada vidrinho e vem com esse logo bem bonito, com uma estrela. Eu achei bem lindo mesmo. Aqui do lado vem a referência do esmalte. Esse daqui é o nude básico da coleção Magic Nude. Parece ser um esmalte com uma ótima pigmentação e também um esmalte bem fininho, bem ralinho. Então a gente vai testar juntas se ele vai ter uma boa cobertura. Pigmentação parece ser boa, a textura também, mas a gente vai testar juntinhas para ver se ele vai cobrir bem a unha ou não. Então eu já falei para vocês um pouquinho sobre a embalagem e agora eu vou mostrar as 3 cores que eu tenho pra gente testar juntas, fazendo o swatch e a resenha bem completinha aqui pra vocês, tá? São essas as 3 cores que eu tenho. Eu tenho esse rosa mais clarinho e eu vou começar por ele porque provavelmente essa é a cor que vai ser a mais difícil de aplicar ou ela vai me surpreender muito, mas geralmente cores nesse tom, elas costumam manchar, ou então a esmaltação ela fica um pouquinho mais grossa, então é um esmalte que dá sim mais trabalho. Então já vamos começar pelo mais difícil pra gente ver se o negócio é bom mesmo ou não é. E essa cor é o Primavera Cremoso, que é esse rosa bem lindinho. Então vamos ver se ele vai funcionar, se ele vai cobrir bem a unha. A textura dele parece ser muito boa e ele parece sim ter uma ótima pigmentação. Como a gente quer saber se ele realmente funciona, eu não vou passar o esmalte perolado por baixo para evitar as manchas, pra gente saber a real mesmo se ele vai manchar sem o perolado ou não. Então eu já esmaltei as minhas unhas com a base, já deixei dar uma secadinha e vamos começar a nossa esmaltação. Então, passando diretamente o esmalte por cima da base, sem nenhuma cobertura perolada para evitar as manchas, a gente vai ver a real cobertura desse esmalte. E como já era esperado, apesar dele ter uma textura muito boa, o pincel dele, por ser um pincel mais longo, dificulta a aplicação e ocasiona alguns buracos na esmaltação. É claro que essas manchas também são devido à pigmentação rosada, que é mais difícil de aplicar. Então, como já era esperado, ele é um esmalte sim de difícil aplicação, mas cobertura boa. Ele é um esmalte que seca bem rápido, então ele é um pouquinho difícil de espalhar na unha. Tem que ser uma esmaltação mais rapidinha, com pinceladas mais rápidas e mão bem leve, pincel bem deitado, como toda a esmaltação com esmalte clarinho. Então, passada a primeira camada, a cobertura dele fica assim. A gente nota algumas manchas, mas tá ok, já é muito esperado que o esmalte rosado fique com essas manchas, principalmente na primeira camada, mas sim ficou uma cobertura boa, apesar de ter sido uma aplicação bem difícil para conseguir chegar a essa cobertura na primeira camada e para que ela não ficasse tão grossa, porque senão, é claro, o esmalte não seca ou não dura nada nas unhas. Então esse foi o acabamento da primeira camada, a gente vai dar uma secadinha nele, para depois vir aplicando a segunda camada para a gente ver qual a cobertura final desse esmalte e qual vai ser o acabamento dele. Então agora que já deu uma secadinha, a gente vai aplicar a segunda camada, fazendo o mesmo processo e agora sim fazendo a palitação. Como a gente já sabe, a segunda camada ela é um pouquinho mais grossa que a primeira, porque ela é para dar a cobertura na esmaltação e tirar todas as falhas. Então eu percebi que eu tive que ter muito cuidado para colocar no pincel a quantidade certa de esmalte, para não ficar tão grosso, mas também para tampar todas as falhas que tinham ficado da primeira camada. Então eu posso dizer para vocês com toda a certeza e sinceridade que esse esmalte não é um esmalte recomendado para manicures iniciantes
ou para ti que está iniciando agora no processo de esmaltação das tuas próprias unhas, eu não indico esse esmalte por ele ter uma aplicação muito difícil. Eu que já tenho alguns anos na profissão, achei bem difícil a aplicação. A gente tem que ter muito cuidado para que a esmaltação não fique tão grossa, porque senão ela vai demorar muito para secar, ou então ela vai ficar toda marcada, cheia de bolhas e não vai durar nada nas unhas. Então, sinceramente, mesmo tomando muito cuidado para não deixar a esmaltação grossa e também para deixá-la perfeitinha, sem falhas, eu achei bem difícil e provavelmente ele não teria uma boa durabilidade nas minhas unhas, tá? Mas eu passei aí as 2 camadas, tirei os borradinhos e finalizei para vocês verem o resultado final das unhas. Então, depois de finalizar, ele ficou assim. A cobertura ficou muito boa, ele tem um brilho muito bonito, eu não passei o extra brilho, mas, como eu disse para vocês, provavelmente ele não duraria muito nas minhas unhas, apesar dele estar aparentando já estar seco. Quando eu encostei o dedo para conferir se ele estava com uma secagem boa, o meu dedo ainda estava marcando na esmaltação, ainda estava marcando a digital, então isso não poderia estar acontecendo, já deveria estar mais sequinho. E isso é um indício de que a esmaltação passou um pouquinho do ponto, ficou um pouquinho grossa e provavelmente demoraria muito para secar, ou então ele descascaria com muita facilidade. Então, na minha sincera opinião, esse esmalte não está aprovado, tá reprovado, e eu não compraria novamente por ele ser de difícil aplicação, apesar dele ter esse tom maravilhoso, eu não recomendo. Bom, e agora vamos testar a próxima cor. E a próxima cor é o nude básico cremoso, tá? Também da coleção Mágica Nude. Ele é esse nude maravilhoso, sinceramente, foi o meu favorito. A textura dele, eu achei uma textura muito boa. Ele não parece ser um esmalte ralo, ele parece ser um esmalte com uma boa pigmentação. Então, bora lá testar para ver qual vai ser a cobertura desse esmalte nas minhas unhas. Então, eu já passei a base, esperei secar e comecei a minha esmaltação. Logo de cara eu já vi que ele seria um esmalte com uma ótima pigmentação, que o acabamento ficaria perfeito, a esmaltação não ficaria grossa. Então eu achei que ele tem uma cobertura muito boa, principalmente para um esmalte nude assim, clarinho. Com certeza esse daqui eu amei muito e ele ficou com 2 camadas perfeitas, sem ficar grossa. Esse foi o acabamento dele com uma camada. Ele ficou, é claro, isso é normal, com algumas manchinhas, já que a primeira camada é só para dar um fundo na unha e não para dar cobertura. A única observação negativa sobre essa esmaltação com esse esmalte é que ela deu pequenas bolhas, mas nada que não se resolva com o extra brilho no final. Por algum motivo esse esmalte deu bolhas, não foi falta de cuidados, simplesmente provavelmente é a formulação do esmalte que acabou ocasionando essas bolhas. E isso, infelizmente, eu notei tanto no primeiro esmalte como nesse. Pequenas bolhas, mas que são resolvidas sim com extra brilho. E aí eu vim com a segunda camada para dar o acabamento final. E eu posso dizer que esse esmalte está super aprovado. Esse daqui só faltaria testar a durabilidade dele nas unhas, mas a pigmentação tá maravilhosa e super aprovei esse nude aqui. Então eu esmaltei todas as unhas e, como vocês vão ver, com 2 camadas ele fica muito próximo ao tom do vidrinho. Depois de passar as 2 camadas, eu não finalizei com extra brilho, tá? É o esmalte mesmo. Então, como vocês podem notar, ele não tem, infelizmente, aquele brilho maravilhoso. Não é o esmalte mais brilhoso do mundo, bem pelo contrário, ele fica um pouco fosco. Ele dá umas micro bolhas na esmaltação. Claro que, como eu disse, se resolve com extra brilho, mas a cor é maravilhosa e por isso eu aprovei sim esse esmalte, porque eu não sei nenhuma marca de esmalte que tenha esse tom. Inclusive, se tu souber, deixa pra mim aqui nos comentários alguma marca que tenha um tom parecido com esse, porque eu quero muito saber, porque eu gostei muito da cor, apesar dele não ter um brilho e não ser o melhor esmalte do mundo, eu gostei bastante e esse sim eu aprovei pelo tom e também por ele ter fechado as camadas bonitinho e não ter ficado manchado e nem grosso. Agora vamos para a última cor, que é o nude chocolate, que é esse roxinho aqui. Para mim ele puxa mais para um tom uva do que para um tom chocolate. Esse nude aí para vocês no vídeo, ele tá aparecendo um pouquinho mais aberto do que ele realmente é. Isso acontece
nos vídeos, a gente sabe por conta da iluminação, mas ele tá bem próximo do tom real, ele é só um pouquinho mais fechado. A textura dele parece ser uma textura muito boa e também parece ter sim uma pigmentação muito boa. Então, bora testar qual vai ser a cobertura desse esmalte. Como esse é o último esmalte, eu resolvi testar para vocês a durabilidade dele. Então, eu passei a minha base da La Beauty fortalecedor e ele seca fosco, mas não se preocupem, a minha unha está esmaltada com base. Sempre eu utilizo a base para proteger a unha. Então, eu passei o meu fortalecedor e vim esmaltando. Como vocês podem ver, ele me decepcionou um pouco, sim, na primeira camada ele ficou com muitas manchas. A pigmentação dele não é tão boa quanto eu pensei que fosse, quanto eu gostaria. Mas a gente vai tentar usar esse esmalte, sim, com 2 camadas, vamos ver se a gente consegue fechar essa cor. Mas já de antemão vou dizendo que a pigmentação dele realmente não é das melhores. Ele deixa muitos buracos e muitas manchas na esmaltação. Ele é um esmalte difícil de esmaltar, tem que esmaltar com a mão bem levinha, porque senão ele não dá cobertura de jeito nenhum. E também uma dica bem importante para te usar esmaltes não muito pigmentados como esse, é deixar as camadas darem uma boa secada para poder vir com a próxima e ir construindo uma camada e fechando a cobertura, tá? Então, infelizmente, essa cor maravilhosa não tem uma boa cobertura. Com uma camada ele ficou assim, cheio de manchas, com muitos buracos, mesmo eu cuidando para deixar o mínimo de buracos possível. Foi esse o máximo que eu consegui. E aí eu vim na segunda camada tentando fechar a esmaltação com 2 camadas e não muito grossas para esse esmalte poder secar e para a gente poder realmente testar a durabilidade dele. Então, no final ele ficou ok nas unhas, ficou uma cobertura boa. Eu consegui fechar o máximo de manchas possível com 2 camadas para que eu pudesse testar a durabilidade dele nas unhas. Mas ele não é um esmalte fácil de aplicar, ele deixa muitas manchas. Seria um esmalte ideal também para usar o lua perolado embaixo, para evitar maiores falhas na esmaltação. Então, infelizmente, apesar dele ter essa cor linda e parecer super pigmentado, ele foi bem difícil de esmaltar e conseguir uma cobertura uniforme com camadas finas que durassem nas unhas. Então eu passei 2 camadas em todas as unhas, fiz a palitação, tirei os borradinhos e aí eu vou vir mostrar pra vocês qual foi o resultado final. Então, minhas lindonas, esse daqui é o resultado final. Essa unha eu finalizei com extra brilho pra gente poder fazer o teste de durabilidade, finalizar ela direitinho. O extra brilho que eu usei foi o da La Femme, tá? E a gente vai testar. Se tu quiser ver qual é a durabilidade desse esmalte, me segue lá no meu Instagram, porque é lá que eu vou compartilhar com vocês quanto tempo vai durar esse esmalte nas minhas unhas. Essa foi a cobertura da cor chocolate, nude chocolate. E esse foi o vídeo de hoje, minhas lindonas. Eu espero muito que vocês tenham gostado da resenha. Eu fui o mais sincera possível, realmente falei pra vocês o que eu achei de cada um desses esmaltes. E sinceramente não é um esmalte que eu indico pra vocês, não é a marca. Existem marcas mais baratinhas com maior qualidade, infelizmente, apesar dos tons da Safira serem ótimos, ainda falta mudar muito a fórmula dele para que a gente possa ter um resultado final perfeito. Mas as cores são lindas e se tu encontrar esse esmalte, quiser testar, testa e depois me conta se tu teve uma opinião diferente da minha. Eu esqueci de falar no vídeo, eu paguei R$13,99 cada um, então não acho que foi tão em conta assim para a proporção de qualidade dele. Podia ser um pouquinho superior à qualidade para um preço de R$3,99. Mas é a minha opinião pessoal. Deixa aqui embaixo pra mim a tua opinião, se tu já testou esmaltes da Safira e se tu gosta, ou se tu tem a mesma opinião que a minha. Eu quero muito conversar com vocês aqui embaixo e saber o que vocês acham da marca Safira. Eu espero muito, minhas lindonas, que vocês tenham gostado dessa resenha bem sincera aqui no canal. Se gostou, não esquece, deixa o like pra eu saber que tu gostou desse vídeo, trazer mais resenhas e mais vídeos assim aqui pro canal. Se for nova por aqui, seja muito bem-vinda. Não esquece, já se inscreve no botãozinho vermelho aqui embaixo e ativa as notificações
porque assim tu não perde nenhum vídeo novo aqui no canal. E também, é claro, se tu quer ver quanto tempo vai durar esse esmalte na minha unha, eu vou te esperar lá no meu Instagram. Por lá nós temos um conteúdo exclusivo, eu bato muito papo com vocês no Story e também respondo todas as dúvidas o mais rápido possível lá no direct do Instagram. Espero vocês por lá, minhas lindonas. Muito obrigada por acompanhar o vídeo até o final. Um beijão e até o próximo. Tchau!